Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e essa aula eu vou falar para vocês sobre as texturas, sobre aplicação de textura. Quando a gente faz um modelo, uma modelagem de um objeto no 3D, para que a gente possa dar uma realidade para esse objeto, para que ele não fique assim, liso, quadradão assim, para que eu consiga definir de qual material ele é, se ele é um material plástico poroso, se ele é vidro, aí ele vai ser lisinho, se ele é uma madeira lixada, se ele é uma madeira rústica, se ele tem vincos, se ele tem buracos, se ele tem cortes. Se você fosse detalhar isso na modelagem, a sua modelagem estaria muito subdividida dentro do programa, por isso ia deixar a cena muito pesada. E você teria que fazer cada vincozinho assim desse manualmente. Isso pesaria num cenário, por exemplo, num personagem, em tudo que você for fazer. Uma cena que você faz, por exemplo, tem diversos detalhes. Tem um abajur ali, tem um quadrinho ali, tem uma mesa ali, tem uma roupa ali pendurada, tem uma multidão de detalhes dentro de um único cenário. Então você não ia perder o seu tempo fazendo coisas muito extremamente pesadas para fazer detalhes que você acabaria não conseguindo trabalhar, que seria desnecessário, né? Então, para isso, a gente tem um jeitinho dentro do programa de simular essas coisas. Simular um furo, um buraco, uns vincos. Não necessariamente a geometria deva ter aquele tipo de vinco, mas eles simula aquele vinco para você. Se essa cadeira fosse de um plástico poroso, aquele plástico que é cheio de bolinhas assim, seria extremamente pesado para eu fazer isso na modelagem, fazer os furinhos todos dela. Ia ficar muito pesada essa cadeira. Então a gente consegue deixar essa cadeira com aquele material sem precisar que ela seja super subdividida. Eu posso aplicar esse material nessa parte lisa da cadeira e o efeito que vai dar é que ela realmente é de um plástico poroso. E o que vai dar esse efeito? A forma como o software vai ler a sua textura e vai replicar isso com o jogo de luz. Funciona assim: você determina para o software, através de uma textura que seria um mapa, que o software vai conseguir ler aquele mapa, e você juntando umas 4 ou 5 tipos de mapa de textura juntos, ligando no mesmo node dentro do software, ele vai ler então que aqui a luz vai ultrapassar assim, e vai simular isso, e vai dar esse efeito. E conforme a direção da luz, ele vai simular como se aquilo realmente tivesse aquelas perfurações, aqueles vincos, aqueles defeitinhos, aqueles arranhões, né? Às vezes você quer fazer uma cadeira, mas você não quer fazer uma cadeira nova que saiu agora da loja e você tirou do plástico agora. Você quer fazer uma cadeira que já tem um certo uso, que as pessoas subiram em cima, sentaram, arranharam, passaram a unha. Então sempre tem aqueles arranhados. Se você vai fazer um celular, você vai fazer um celular com a tela suja, de dedo, de um pouquinho embaçado ali, arranhado, um pouquinho trincada a tela. Então você vai usar mapas de textura que vai dar esse mesmo efeito no seu objeto, na sua modelagem, enfim. Então é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Então, sobre os mapas de textura, nós temos alguns deles que a gente usa. A gente usa o mapa de cor, que ele pode ser o difuso ou o albedo, né? Que é chamado assim. Geralmente eles são renomeados com essas duas palavras, o diffuse e o albedo. Então, essas texturas assim, elas vão dar a cor, elas vão mostrar a cor do seu objeto. Que tipo de madeira é? É uma madeira mais esbranquiçada? É uma madeira mais marronzinha? É claro, é escuro, é madeira preta? Então, esse diffuse, ele é praticamente uma fotografia.
Se eu quiser fazer, por exemplo, que essa cadeira seja de madeira, eu tiro uma fotografia de uma parte da madeira e eu posso aplicar nessa cadeira essa fotografia, e essa fotografia vai se comportar nessa cadeira como se essa cadeira fosse daquela madeira da fotografia. Mas só a fotografia vai deixar chapado, vai deixar só com a cara de fotografia. Não vai dar um efeito legal como se aquilo realmente fosse de madeira. Para isso a gente vai usar outros mapas de textura. Já o albedo já é uma textura assim que ela tem a cor, mas ela não tem. A fotografia ela vai mostrar ali que é uma madeira que tem uns buraquinhos, uns vincos. Ela mostra assim como que a luz ali na hora que você fotografou, como que a luz está rebatendo. Às vezes tem um brilhinho aqui, outro ali, né? Já o albedo, a diferença é que ele não tem esse negócio da luz, assim, ele é a cor, sem mostrar muito as sombras e as texturas, mas isso é uma coisa mais técnica, tudo bem. Depois você vai usar outros tipos de mapa, né, que vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês aí, né, como tem o displacement, tem o normal, tem o ambiente de oclusão, tem o roughness, tem o anisotrópico, tem o hate, tem o bump, enfim, né? Isso tudo vocês vão ver na prática, não se assustem agora. Mas é que eles têm diferença entre eles e juntos eles vão dar uma cara nova para o seu objeto. Enfim, aqui eu tô nesse renderizador final aqui, porque ela não tem textura nenhuma, tá? Essa cadeira aqui tá sem textura nenhuma. Ela tá só aqui com o material que a gente fez, que a gente modelou, né, no software. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nos efeitos de luz aqui, que o software pode simular para vocês mais ou menos, nesse renderizador aqui, você pode vir aqui. Aqui tem um painel, bastante coisa, né? Você pode ligar esse Graft, olha lá como dá a diferença no tipo de visualização. Isso daqui é só o tipo de visualização para você, tá? Se você achar melhor mudar aqui, ó, só clicar nesse tipo de renderizador aqui, que é essa bola aqui, e você muda aqui para visualizar aqui da forma que você achar melhor, tá bom? E aqui nós vamos olhar por esse renderizador aqui para a gente conseguir aplicar a textura nesse objeto. Vamos aqui então, ó, no menu aqui de cima, nós vamos em Shade, tá bom? Aqui está a nossa cadeira no Shade. Aqui a gente vai ter uma visualização melhor. A gente vai visualizar aqui nessa parte de cima como que está ficando o nosso objeto. E aqui na parte de cima a gente vai colocar um material nele e vamos fazer algumas ligações de nodes, tá bom? Então aqui nós vamos nesse menu lateral. Vamos descer aqui até esse menu aqui, que é essa bola vermelha aqui, que significa a aplicação de material, né? A gente também pode aplicar material por aqui, mas a gente pode também aplicar por aqui. Independente, o que a gente fizer aqui vai aparecer aqui, tá bom? A gente pode vir em New aqui, aplicou um material, ó lá, aplicou um material. Ou a gente vem aqui em New e aplicou o material, tá bom? Por enquanto, ele aplica um material branco, por isso não dá tanta diferença. Quando eu estou com bastante elementos aqui e estou texturizando vários elementos aqui, eu vou colocar um material em cada elemento. Perceba, se eu clicar aqui, selecionou, né? Aí se eu clicasse aqui em outro, eu vou até adicionar um cubo aqui. Exemplo, ó, cliquei em outro, ó, cadê meu material? Não tem, porque esse daqui está sem material. A não ser que eu aplique um material nele. Agora nós temos dois materiais. Nós temos o material aqui, que é do cubo, e temos o material aqui, que é da cadeira. Entendeu? Se eu pegar o cubo e mudar ele de cor aqui em Base Color, eu mudo o cubo para verde aqui. Agora nós temos o material verde selecionado, mas quando eu clico aqui, eu tenho o material da cadeira. Como agora a gente está texturizando somente a cadeira, então eu vou prender esse material aqui, para que ele não fique sumindo aqui, quando eu for mexer. Porque aqui
tem um material aplicado, mas eu não estou vendo aqui na minha visão aqui o node dele, né? Então eu vou apertar a tecla Home do meu teclado e vou visualizar, porque aí ele traz para mim, porque estava lá para baixo em algum lugar, estava bem lá escondido em algum lugar lá para baixo. Como eu não vou ficar procurando lá onde que está o meu node, aperto a tecla Home e ele traz para mim, ele foca para mim o que eu estou procurando em cena. Então, ele já trouxe aqui que os nodes estão aqui. Perceba que esse Principad BSDF é o material principal. O material que o Blender já traz de princípio para você em qualquer geometria, qualquer coisa que você fizer no Blender e você aplicar o material, ele vai trazer esse material. Principad BSDF. Depois tem uma série de outros materiais aqui, ó. E ainda vai lá para baixo aqui, ó. Tem uma série de outros materiais aqui que você pode estar aplicando. Mas por enquanto, para quase tudo você vai usar esse material aqui mesmo, tá? Porque esse material aqui, ele já traz diversas configurações aqui que através dessas configurações você consegue fazer milhares de tipos diferentes de material só mexendo nessas propriedades aqui, entendeu? E eu vou explicar cada uma delas. Então isso daqui são os nodes, né? Os nós que você você vai fazer as ligações para chegar num resultado de textura, tá bom? Existem diversos tipos de nodes. Aqui tem um menuzinho que aqui tem um adicionar. Aqui você vai adicionar vários tipos de nodes. Node de input, de output, né? O input é aquele node que ele tem entrada e tem, né? Ele um node que você consegue conectar na entrada dele, porque ele tem essas bolinhas aqui, que são as bolinhas onde você conecta ele na entrada, então são nodes de input, e tem os nodes de output. Esse node aqui, ele é só de input, você vê que ele não tem output, entendeu? Ele não tem saída. Esse aqui tem os inputs e ele tem um node de output, de saída. E aqui estão especificados nodes de input, output, tem os shaders, tipos de shaders que você pode estar usando. Você pode estar colocando diversos tipos diferentes de textura, cores, né, tipos de cores. Você pode misturar cores, uma série de coisas aqui que dá para você fazer. Tem os vetores também, né? Eu vou falar mais para frente sobre os vetores para vocês. Tem o converter, que aí são os nodes de conversão. Enfim, tem aqui todos eles aqui. Aí tem mais nodes aqui, que são outros tipos de entradas, enfim. Tem uma série de coisas aqui para vocês se divertir aqui. Então vamos começar falando sobre esse material. Eu vou desligar esse cubo, porque a única coisa que eu queria falar para vocês e que eu não fiz, eu só falei, é que vamos supor que eu tô numa cena muito grande. Esse daqui eu já mudei de material, ó. Aqui já não tá mais da cadeira, ó. Vê que aqui tá verde, ó, a cor do cubo. Mas eu quero mexer só na cadeira, não quero correr o risco cliquei no outro material e ficar mudando aqui direto, né? De repente eu acabo me confundindo, mexendo em outro material que eu não queria mexer, achando que estou mexendo na cadeira. Depois de tantas horas de trabalho, a gente acaba confundindo algumas coisas e acaba estragando uma cena que a gente não queria estragar. Então a gente vai fixar esse material da cadeira aqui para a gente poder trabalhar livremente, e mesmo que a gente deselecione a cadeira, eu não quero que esse material ele saia daqui, né? Então eu vou selecionar essa cadeira e eu vou aqui no pin, só dar uma ligada aqui, ó, nesse pin aqui. Ligou ele fixou. Agora a gente está trabalhando somente com a cadeira. Eu posso deletar esse cubo aqui e independente do... Ó, eu tinha clicado no cubo para deletar, ele não mudou o material aqui, ele continuou com o material da cadeira. Se eu clicasse em outras coisas na cena, ele não mudaria. Eu continuaria com o material da cadeira. Então, o único material que eu consigo mexer agora é da cadeira, porque eu travei ele aqui, tá bom?
Eu não preciso estar com essa cadeira selecionada para poder mexer no material, já que eu travei o material ali, né? Então aqui está a minha cadeira, não estou vendo efeito nenhum nela, né? Aqui eu estou com o meu renderizador final aqui, né? Tô com o último renderizador. Para quê? Para visualizar como é que ela tá ficando, né? Então eu vou mexer aqui em umas propriedades para vocês começarem a entender. Primeiro de tudo, aqui eu posso alterar a cor dessa cadeira, certo? Eu posso deixar essa cadeira da cor que eu quiser, tá? Esse subface aqui, ele tem a ver com quanto isso aqui vai influenciar isso aqui. Isso aqui tá como branco, né? E ele tá influenciando zero. Ele tá tendo uma zero de mistura com essa cor aqui. Se eu quisesse dar um efeito de pele, por exemplo, eu poderia colocar um vermelho aqui. Eu poderia dizer que eu quero que dê uma misturinha entre essa cor e essa, aumentando aqui o subface. E ele daria aquela aparência assim, como se fosse uma borrachinha. Isso aqui se usa muito para dar o efeito de pele também. Por quê? A forma como a luz bate e ultrapassa aqui essas geometrias, ele dá aquele efeitinho, sabe quando a luz bate na nossa pele, assim, ela tem uma leve transparênciazinha, assim, a pele. Assim, você vê como mudou ali o tipo de material, né? Ele também pode ser visto como um tipo de borrachinha bem leve, né? Aquelas que se faz brinquedo e tudo mais, né? E aí é da tua criatividade. Você vai vendo aqui, você pode dar um vermelho mais acentuado aqui. Pode dizer que você quer uma mistura maior entre uma e outra. Você pode estar regulando aqui, pode dar uma coisa com azul ali e tudo mais, né? É óbvio que a pele não é só isso que a gente usa como recurso para fazer a pele, né? Existem outras ligações, como aqui, por exemplo, na normal e outros tipos de mapa, mas só para vocês entenderem o processo ali, né? Aí que você pode misturar uma coisa com outra para transformar em outras coisas, né? Enfim, eu vou desligar esse Surface aqui, vou voltar ele para branco, normal, tá? Para ensinar outros parâmetros aqui para vocês, porque isso daqui ele já é uma coisa mais avançada. Você vai fazer algumas misturas e vai usar esse Surface para fazer alguns tipos de material, dentre eles a pele humana, né? Enfim, esse Subface IOR eu não vou falar ainda agora, mas esse IOR aí existe um tipo de IOR para cada tipo de material. Vocês podem pesquisar na internet se vocês quiserem entender melhor sobre esse tipo de ligação dentro do software 3D, né, com a relação de IOR para cada material, né, são diferentes. O Subface anisotrópico também, ele vai decidir também como a luz vai rebater em determinados objetos, em determinados tipos de objetos, né? Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre o anisotrópico, se a gente mexer no anisotrópico aqui, ó, a rotação de anisotrópico, tem o anisotrópico aqui, ele vai dar um efeito em determinados tipos de material, como por exemplo o metal escovado, né? Se você quiser que ele não a luz rebata nele de uma forma diferente, você pode mexer no anisotrópico aqui, dependendo do material, vai dar uma outra cara e vai dar uma realidade muito legal no seu objeto. Nós temos o metálico, né? O metálico, se eu aumento o metálico, a minha cadeira fica metal, ó. Tá vendo? Ela fica metal. Ela tá um metal fosco, assim, ela não tá um metal brilhoso. Por que que ela não tá um metal brilhoso? Porque eu tô com muito Rogness, né? O que que o Rogness faz? Ele deixa o material mais fosco ou o material mais liso, mais espelhado, né? Quanto mais Rogness tem aqui selecionado,
E lembrando assim, ó, que é só você encostar o mouse aqui com o botão esquerdo do mouse e você aumenta e diminui, tá bom? Então aqui, quanto mais Roguenes eu coloco, ó lá, mais fosco ele vai ficando. Se eu tirar o Roguenes todo, olha lá, eu tenho um metal bem espelhado. Olha ali, entendeu? Então, o metálico aqui, ele é justamente isso. Aí eu posso colocar a cor que eu quiser no metálico. Eu posso deixar ele aqui no branco, posso dar uma escurecida nele, ele fica uma cadeira de inox. Viu lá? Depois eu posso pôr um arranhado nesse inox, não deixar tão liso assim, né? Tudo isso a gente vai depois colocando os nodes aqui e vai formando da forma que a gente quer, né? Mas só para vocês entenderem aqui que o Roguenes ele vai dar aquele metálico ou mais, vamos lá, ou ele fica mais espelhado ou ele fica menos espelhado, certo? Então você define o seu Roguenes aqui, como você quer o seu material. Aqui a gente pode diminuir o metálico, né, para explicar as outras coisas. Então aqui, o Roguenes por si só, se eu pegar um material comum, né, vamos voltar lá pro laranja, peguei um material comum, epa, mexi no negócio errado, mexi no Subface Color. Vamos aqui pro laranja, vamos aumentar aqui a luminância, vamos aqui pro laranja. Eu tirei o Roguenes ali, né, e ele ficou aquele material laranja, agora uma madeira assim, pintada com aquela tinta acrílica, né? Aí ela fica assim, esse amarelo desse jeito, né? E se eu vou acrescentando o Roguenes, ela vai ficando mais fosca, certo? E o especular, o que é o especular, né? Nós temos aqui bastante especular, a gente pode retirar o especular. E olha o que aconteceu. Eu não tenho quando a luz bate na cadeira, eu não tenho mais reflexo de luz. O especular, assim, ele é usado em materiais que tem um verniz, por exemplo. Sabe a maçã? A maçã ela é brilhosa, então quando a luz bate nela e você observa a maçã, ela tem um brilho especular ali em volta, né? Deixa eu ver se eu encontro uma foto de maçã. Maçã. Foto de maçã, vamos lá. Olha aqui, ó. Só para vocês entenderem. Isso aqui da maçã, ele é um brilho especular, né? Esse é o brilho especular. A luz ela bate aqui, ela reflete na casca e ela volta. É o brilho especular. Esse brilhinho aqui é o especular, tá bom? O que mais tem esse brilho especular? Carro, por exemplo, né? Lataria do carro tem esse brilho especular. Então, conforme o material, você vai acrescentando. Ou ele tem muito especular, né? Ou ele tá com todo o especular dele 100%, ou ele tem um pouco menos de especular. Ele tem assim, ó, um especular mais baixo, assim, né? E assim você vai dando um realismo à sua cena, tá bom? Sobre a anisotrópica eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ele, mas ele vai direcionar a luz como ela está rebatendo no seu objeto, para dar, por exemplo, uma direção diferente de como a luz reflete no metal, por exemplo, tá bom? O anisotrópico vai ajudar a fazer com que a luz se direcione não de uma forma focal, né? Dando apenas o reflexo da luz como se fosse um espelho, mas ele vai fazer aquele reflexo linear como se fosse aquele aço escovado onde a luz bate e ela vai em direção a um lado, outro lado e outro lado, tá bom? Ela vai de forma linear, ela bate e reflete de forma linear para todos os lados.
Principalmente panelas, algumas panelas acontece isso, tá bom? Sheen tem mais a ver assim com o efeito de tecido, né? De pano. E por exemplo, uma seda, enfim, né? Aí nós temos aqui questão do IOR que eu tinha falado para vocês. E essa parte aqui, ela também é para fazer material de vidro e tudo mais, né? Então aqui nesses nodes, o que eu tenho aqui? Eu tenho as entradas e tenho a saída dele, né? Vamos mexer nesse material aqui para poder ver como a gente consegue, então, fazer um material novo para nossa cadeira, tá bom? Mexendo nesses parâmetros aqui. Aqui eu posso pegar um node qualquer desse aqui, vou pegar um de textura, uma imagem de textura, aí eu posiciono aqui. Se eu souber o nome do node que eu quero e quiser chamar ele pelo teclado, eu aperto Shift A, ele me dá as opções. Eu vou aqui em Search, coloco o nome do node que eu quero, uma normal. Aí ele vai me dar a opção dos nodes que tem com esse começo que eu digitei. Eu quero um normal map, coloco aqui, pronto, final. E eu chamo quantos nodes eu quiser. Aqui eu precisaria colocar um node de cor. Eu pegaria um node metallic para fazer o meu material. Enfim, eu já sei o que eu quero aqui. Eu vou colocar um roughness. Vou colocar aqui deixa eu ver, uma normal, né? E aqui eu vou fazendo cada ligação manual. Mas como eu quero ser um pouco mais prática, eu quero fazer isso de uma vez só. Se eu tiver um mapa de textura que eu vou mostrar agora para vocês como pega esse mapa de textura, como que eles são, tá bom? E como que o software lê esses mapas de textura. A primeira textura, o software vai ler como uma textura de cor e ele vai aplicar a cor no seu modelo. E as outras cores, elas são umas variações entre preto e branco. Essas variações de preto e branco está falando para o software aonde que eu quero que a luz reflita nesse objeto. Se eu quero que a luz entre um pouquinho aqui, ressalte um pouquinho ali, dê um especular ali e não do outro lado. Enfim, eu vou determinar para o software, olha, você vai ter que ler esses mapas de textura dessa forma e aplicar no meu objeto dessa forma. Então o software vai ler e vai replicar. Se tiver buraco, ele vai fazer a gente enxergar buraco onde não tem buraco. Ele vai fazer a gente enxergar um arranhão onde não tem arranhão. Ele vai fazer a gente enxergar um defeito, um amassado, aonde não tem amassado nenhum. Então isso é praticamente como mágica, tá bom? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Aqui, deixa eu pegar uns mapas de textura. Ó, aqui tem um mapa de textura que eu pretendo aplicar nessas cadeiras. Tá? Olha como eles são. Essa aqui é a fotografia, tá? É a color. A cor que eu quero aplicar na cadeira é essa madeira aqui. Aqui é a cor. A cor que eu quero aplicar é essa cor aqui de madeira. Eu quero que o meu objeto seja de madeira. Aqui é como eu quero que ele fique. Percebe que eu vejo os vincos da madeira aqui. Por que eu estou vendo esses vincos? Porque conforme a luz está refletindo aqui, a luz ela ultrapassa uns pontos e ela oculta outros pontos. Isso aos meus olhos faz eu entender que isso aqui é real. É como se eu passasse a mão nisso aqui e realmente isso daqui eu sentisse a aspereza dele. Então aqui nós temos o mapa de cor, mas ele é extremamente liso. Para isso a gente vai pegar esse mapa e vai fazer isso aqui. Essas texturas prontas a gente consegue na internet, tá? Mas também tem como fazer isso
no Photoshop, ou a gente mesmo usar um programa que a gente pegue uma textura dessa aqui e refaça esses mapas a partir dela, tá bom? Esse é o mapa de Displacement. Esse mapa aqui, quando a gente liga junto com a cor dentro do software, a gente vai estar dizendo para o software quais são as áreas que eu quero que ele afunde, que ele mostre para mim afundada, com buracos, e quais as partes que eu quero que ele mostre mais ressaltada. Com isso eu vou mostrar para o software um mapa com variações de preto e branco. Quanto mais preto, mais fundo eu quero que o software leia aquele espaço. Então o software vai chegar aqui, ele vai ler que isso daqui está mais fundo do que isso aqui. Entendeu? Ele está menos escuro do que isso. Então isso está mais fundo do que isso. E assim por diante. Essa parte está mais ressaltada. E essa parte está menos ressaltada. Essa parte está mais afundada ainda. Entendeu? Então isso aqui é um mapa que o software vai ler e vai replicar para nós. Aí nós temos o Roughness. Lembra aquele Roughness? Ele vai dar aquela rugosidade. Mas ele vai dar uma rugosidade considerando esse mapa entre pretos e cinzas, né? Onde o cinza mais claro vai estar um relevo e o cinza mais escuro vai estar aqueles defeitos, né? E nós temos a normal, que é bastante usada. Essa normal aqui, se vocês perceberem, vocês vê nitidamente que ela tem um alto relevo ali. Essa normal vai dar esse alto relevo na nossa imagem. Então, quando eu disser para o software juntar esses mapas todos ligados naquele material, vai me dar uma realidade, vai me gerar uma realidade de material, onde você vai olhar e vai dizer, realmente essa cadeira, ela é desse material, ela é desse tipo de madeira, certo? Então, a partir de uma fotografia, é possível gerar um material realista desta forma aqui. Então, voltando aqui para o software, nós temos a nossa cadeira mal pintada. E agora a gente vai mudar esse aspecto dessa cadeira mal pintada, certo? Primeiro de tudo, a gente vai ligar um Node, que a gente precisa para usar um atalho, para poder chamar essas texturas de uma vez só. Se esse Node não estiver ligado, você não vai conseguir usar esse atalho, tá bom? Então nós temos alguns addons, né? Você vem aqui em cima em Edit, Preferências. Aqui nós temos alguns addons. Esses addons foram acrescentados depois no Blender. E a gente pode habilitá-los e usá-los, ou a gente pode deixar ele desabilitado. No caso aqui a gente vai habilitar o que a gente precisa. A gente precisa desse addon aqui. Se chama Node Wrangler. É esse aqui mesmo, tá bom? Você pode usar a pesquisa aqui para poder achar. E você pode só habilitar ele aqui, tá bom? Depois que você habilita algum Node, eu tenho sempre essa mania de salvar a preferência, porque às vezes, mesmo ele estando no autosave aqui dele, às vezes ele me passa a perna e ele acaba não fixando um node que eu quero. Então eu sempre faço isso e pode fechar essa janela. Feito isso, se a gente clicar nele, no material, tá bom? A gente clicar no material e a gente colocar Ctrl Shift T, ele vai pedir para a gente abrir aonde a gente salvou aquelas texturas lá, tá bom? Agora, deixa eu ver o nome da pasta. Texturas PBR Tutorial. Tá lá mais pro final.
Aqui, texturas PBR tutorial. E aqui eu vou pegar só as minhas texturas que eu quero, tá bom? Eu quero color, eu quero... Essa ligação ele vai fazer automaticamente. Por isso, se você quiser aprender mais sobre como pegar uma fotografia e transformar em textura PBR, você vai ter que saber como renomear elas, para que o software entenda aonde vai ser ligado cada uma, tá? Então aqui eu vou pegar a minha color, eu vou pegar o displacement, mas você pode escolher entre o displacement, o rate e a normal, porque assim, eles vão fazer efeitos parecidos, tá? E você escolhe qual deles você quer, tá bom? Mas eu vou ligar todos e vou mostrar para vocês. Esse aqui, ele tem dois tipos de normal para você escolher. Eu vou escolher uma delas, eu vou escolher essa daqui, tá bom? Vou selecionar também, vou selecionar um displacement e vou pegar o roughness, tá bom? E depois assim eu vou dizer por que eu vou ficar ou com displacement ou com a normal, tá bom? Geralmente nesse caso aqui eu fico com a normal. O displacement eu ficaria num outro tipo de caso, como se eu fosse quisesse fazer uma pedra ou um muro detalhado, todo de pedrinhas, coisa e tal, eu usaria o displacement, tá? E aí eu vou explicar por quê. Então eu posso pegar todos os mapas de texturas que eu quero ligar de uma vez só, e se eu clicar aqui, o software ele traz a ligação automaticamente. Eu teria que ligar tudo isso aqui na mão, tá bom? Eu teria que pegar cada node desse, baixar, fazer toda a ligação. E se eu fizer dessa forma, o software já faz para mim toda a ligação, tá bom? Todo tipo de ligação. E aqui eu vou ensinar para vocês, então mostrar para vocês o que está acontecendo nessa cena. Está acontecendo aqui. Isso aqui a gente pode ignorar por enquanto. Já tá só uns mapas que ajudam a gente a mexer na textura. Mas a gente não precisa disso agora. Você percebe que lá foi colocada a textura lá, do jeito que a gente viu naquela bola lá. E a textura foi aplicada aqui. O que acontece se você quiser mudar a direção dessa textura, né? A gente vai ver no próximo vídeo, então, como a gente faz para mudar a direção dessa textura. Eu volto um pouquinho para mostrar isso daí, tá bom? No próximo vídeo. Então aqui eu vou mostrar só o que está acontecendo aqui. Aqui ele ligou o color numa cor, aqui ele escolheu, aqui ele já deixou para mim como RGB, porque a color precisa ser uma cor RGB, certo? Porque senão eu vou ver ela em preto e branco, para mostrar para vocês que ele vai trazer aquela mesma textura e aplicar aqui, onde ele aplicou, base da cor, certo? Aí ele pegou o roughness, olha lá, o roughness, leu ali? Entendeu? A imagem, blog, roughness ali embaixo, entendeu? E ele ligou onde? No roughness, certo? Ele fez a ligação certinha ali. Eu não tenho especular ali, então eu posso ainda mexer um pouquinho no especular. Posso deixar ela com mais especular ou menos especular, isso é eu que decido. E aqui ele pegou a normal. A normal, olha aqui, o Blender ele é assim. Ele tem essas bolinhas que significam os nodes que eu posso ligar aqui na entrada. Eu vou explicar elas por cor. Por que elas são coloridas? A bolinha amarela significa que eu posso colocar uma textura que tenha cor. Eu posso aplicar cor no meu objeto, por isso ela é representada por bolinhas amarelas. A bolinha cinza significa que eu só posso colocar uma textura preto e branco ali. Se eu colocar uma textura colorida ali, o que acontece? O software lê em preto e branco, em tons de preto e branco, em tons de cinza, tá bom? Então aqui são texturas cinzas, são bolinhas cinzas, porque a conectividade dele tem que ser algo em preto e branco, tá bom? E a bolinha roxa significa que são imagens vetores que eu posso colocar ali.
O vetor vai me dar aquele realismo na cena, vai modificar a minha textura, tá bom? Então você vê que a maioria são bolinhas cinzas, são valores que o software vai ler em preto e branco para poder representar alguma coisa, né? A emissão aqui é amarelo porque ela aceita cores. Você pode ver por aqui que ela aceita cor. Opa! Você pode ver por aqui que ela aceita cores. Se eu deixar aqui, eu posso escolher cores. Então, se é um software se é um espaço que aceita cores, ele tá amarelo. E aqui embaixo tem os vetores. E a normal é um vetor, porque a normal ela vai dar aquela características de furinho que tem, de vincos, de arranhado e tudo mais, né? Eu poderia aumentar a normal e olha o que acontece com a minha madeira quando eu vou aumentando a normal. Olha o que está fazendo a luz. E você veja que isso aqui é um plano reto. Isso aqui eu não esculpi isso daqui nessa madeira. Eu não fiz esses vincos. Mas eu aumentei aqui a normal e olha a impressão que ela está me dando do que é essa cadeira super rústica, né? Super sem lixar, né? Então assim, eu aumentei demais a minha normal e olha o que aconteceu ali, certo? Então é isso que a normal faz, ela vai representar os vincos que tem naquela textura lá, naquela cor, naquela fotografia, ela vai acentuar muito e ela vai dar esse alto relevo, né? Então a gente diminui aqui a normal e ela tem o alto relevo ali, ela tem o realismo, mas ela é aquela madeirinha assim que a gente percebe que tem um vinco. Ó, ela tem um arranhado aqui, ó. Ela tá dando aquele realismo, assim, ó. Alguém arranhou essa parte aqui da cadeira, sabe? Então, é isso que ele tá fazendo. Porque a normal dele tá aqui, ó, em 1. Se eu for aumentando, ele vai ficando mais assim. A normal é bem parecida com o displacement, tá? Eu vou retirar a normal aqui, tá? E vou deixar só o displacement, pra gente ver o que acontece. O displacement, ele vai ser muito mais acentuado do que a normal. Olha o que ele está fazendo ali, certo? Olha o que ele está fazendo com a minha cadeira. E eu posso deixar ele mais intenso ou menos intenso. Deixa eu ver aqui, ó, mais intenso ou menos intenso. Eu posso regular. O displacement, ele acaba sendo um pouco mais pesado até do que a própria normal, tá? Então aqui, ó. Você percebe que aqui, ó, a gente pode mudar essa direção. Se essa textura nessa lateral aqui tá assim, enquanto essa tá assim. A gente pode mudar isso depois, tá? No próximo vídeo, então, eu mostro como fazer isso. Mas só para vocês entenderem aqui como que funciona esses dois nodes. Eu posso usar um ou outro para não ficar tão pesada a minha cena. Eu vou tirar o displacement, tá? E vou ficar só com a normal, que para esse material, que ele não precisa ser muito aprofundado, muita coisa, só a normal vai me dar o que eu quero. Ela vai já me proporcionar o que eu tô querendo aqui para essa cadeira e ponto final. Eu vou deixar aqui como tá? E aqui nós temos a nossa cadeira com a textura. Eu posso arrumar essa textura? Ainda posso arrumar essa textura. Posso ver onde ela tá erradinha ali, posso modificar, né? E então a gente vai ver isso depois, tá bom? Então, por enquanto, é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre mapa de textura. Espero que vocês tenham compreendido, né? Eu posso fazer vídeos mais específicos também sobre esses mapas de textura, né? Existem outros tipos de ligação aqui que se faz. Você pode conseguir um efeito de ambiente de oclusão, que é quando existem perfurações, existem assim às vezes um material muito junto do outro, onde tem aquele vinco, tem um ambiente ocluso ali. Então, como a luz vai se comportar naquele ambiente de oclusão, eu posso também representar aqui. Se eu pegar a cor do objeto
e colocar uma textura de ambiente de oclusão aqui, eu posso usar um mix, aqui um node de mix, né? Eu posso adicionar um node de mix, seria um mix de RGB, né? E aí eu posso misturar os dois ali, posso colocar para multiplicar e posso ligar na base da cor e ele vai dar um outro efeito legal, sabe? Eu posso usar aqui, tem node de curva da cor, de você melhorar o aspecto, a cor, você mudar a cor do seu objeto. Você faz tudo através de ligação de nodes, tá bom? A ligação de nodes é uma coisa que vocês vão estar sempre aprendendo. E se vocês não souberem como funciona algum node desses aqui, né? Se eu pegar algum node assim e não souber, vocês podem estar brincando com isso aqui, tá bom? Vocês podem estar aplicando diversos tipos de nodes e vendo como funciona. Se vocês verem um aqui que vocês não têm noção de como funciona, existe um manual do Blender que você acha rapidinho na internet só colocando o nome do nodes. Então se eu colocar aqui o Node Maps Blender, coloca o nome do Node, aí já vai dar o manual do Blender, ó, manual do Blender, Map Node, pronto. Aí no manual do Blender vai estar explicando aqui tudo sobre aquele Node. Você sempre tem que estar estudando e verificando, né? Aí com o tempo vocês vão ficar no avançado e já vão saber todos os nodes daqui, como funciona, como que faz as ligações e tudo mais, tá bom? Então essa aula é isso aí, aplicamos o material na nossa cadeira de madeira, tá bom? E aí vamos aplicar na mesa e tudo mais, ok? Então até o próximo vídeo.